A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a última lição do terceiro trimestre, a qual estudamos neste trimestre o tema que tem como título Imitadores de Cristo. E na lição de hoje, que é a última lição, a 13ª lição do trimestre, estaremos comentando a lição que tem como título O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. Amém? Então vamos lá, meus amados irmãos, ao nosso subsídio. Lembrando, meus amados irmãos, que na descrição desse vídeo, como nós estamos fazendo ao longo de todo o trimestre, na sua última aula, nós estaremos postando também, estamos disponibilizando na descrição deste vídeo, além do teste da lição, o teste geral, ou seja, o teste de todo o trimestre, disponível tanto para ser feito online quanto em PDF para aqueles irmãos que preferirem imprimir e levarem para aplicarem em sua sala de aula. Então vamos lá, meus amados irmãos, lição de número 13, o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Como tema desta lição para encerramento do trimestre, não poderíamos deixar de estar falando sobre a bendita esperança de todo o cristão. E o autor vai comentar disso nesta lição de hoje. Por quê? Porque aqui ele está falando de esperança. E essa esperança, meu irmão, não é apenas nesta vida, em melhora de condições, de melhores projetos para esta vida, não, mas ele vai falar de uma esperança vindoura, quando Cristo se manifestar e transformar todas as coisas. Mas, entretanto, o cristão ele não pode também negligenciar a busca, sim, pelo mundo melhor no qual nós vivemos. O cristão deve buscar isto, sim, deve buscar. E isto o autor está também em acordo com as nossas palavras. Mas, entretanto, nós devemos nos atentar que essa boa esperança é no porvir. Que essa boa esperança vai acontecer, meu irmão, no tempo vindouro, que cremos que está próximo. E o autor vai começar falando sobre isso no primeiro tópico da lição. Ele vai falar sobre a boa esperança. Ele vai tomar como base o texto de João, capítulo 14, para nos trazer alguns ensinamentos sobre essa bendita esperança, sobre essa esperança. E já neste primeiro tópico e primeiro subtópico, ele vai falar sobre as palavras que Jesus fala aos seus discípulos, quando Jesus fala que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1, mostrando que aquele que tem esperança, ele não vive em angústia. Aquele que sabe em quem crê, ele não vive perturbado, não vive ansioso. E era isso que Cristo estava passando para seus discípulos, para eles não se perturbarem, não se angustiarem, não se desesperarem. E Cristo diz tão somente para eles crerem em Deus e também nele. E o desenrolar daquela explanação de Cristo, meu irmão, traz elementos básicos para o nosso fortalecimento, para podermos estarmos sempre alicerçados em Jesus. E Jesus está dizendo isso: vocês não devem ficar preocupados, não devem ficar perturbados. E era isso que ele falou mesmo: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se angustie. As coisas no porvir são sem comparação, porque é isto que o apóstolo Paulo fala. As coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem,
isto é tudo aquilo que Deus tem preparado para os que nele confiam e aguardam a sua vinda. O autor prossegue falando sobre esta boa esperança e mostrando que essa esperança, sim, ela destrói a angústia, destrói a perturbação, destrói as situações adversas que vêm para tentar nos derrubar. As situações vão vir, mas o crente não se angustia, não se fica perturbado, não fica tribulado. E ele prossegue falando que o caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. É o prosseguimento, meus amados irmãos. O interessante é que no texto bíblico ele coloca o texto de Apocalipse, mas na lição ele vem explanando João capítulo 14. Os irmãos têm que ficar atentos quanto a isso. Tem que ficar atento. E aqui ele está falando sobre já o versículo 2 de João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Irei vos preparar lugar. É um prosseguimento, meu irmão. O tópico primeiro, tópico primeiro fala do versículo primeiro. Esse subtópico segundo fala do versículo segundo. Quando Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus estava dizendo: quanto forem chamados e aceitarem e responderem afirmativamente à iniciativa de Deus de buscar o homem, Deus está pronto para o recebê-lo, porque tem lugar, tem morada para todos. E isto é o que está implícito no texto, porque está nos mostrando que na casa de Deus há morada para todos. Para todos. E o autor enfatiza isto muito bem, falando que todas as visões proféticas sobre a vida eterna sempre apontam para o número dos salvos como multidões incontáveis. É isto que se vê nas visões proféticas. Ele cita Apocalipse 7, dos versículos 9 ao 17. Então, na casa de Deus, sim, há muitas moradas. A todos quanto responderem afirmativamente ao chamado de Deus, há lugar, há espaço, há morada para todos. O caminho é estreito, é sim, porque Jesus falou: o caminho é estreito e largo o caminho. Mas o caminho estreito é o que leva para a salvação. Já o largo não, leva para a perdição. Jesus está afirmando que existem dois caminhos. Mas ele diz que existe dois caminhos, mas ele dá a dica. Ele dá o bizu, vamos falar em linguagem popular do jovem. Porque ele diz: olha, escolhei o caminho estreito, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são que estão entrando por ele. Existe o caminho, é estreito, mas o seu fim leva às fontes de águas vivas, que é a plenitude de estar com Cristo no porvir para todo o sempre. E o autor vai prosseguindo e termina esse tópico primeiro falando sobre o melhor do céu é Jesus. Aí ele começa fazendo uma pergunta: o que leva as pessoas a desejarem a ir para o céu? Você tem que estar consciente. Por que as pessoas desejam ir para o céu? O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? Observe que esse desejo, meu amado irmão, o ímpio tem, o pecador, o descrente e o crente. Mas sabemos como alcançar o céu. Sabemos qual o caminho que leva ao céu.
Então, como nós estamos focados na lição, falando para pessoas crentes, para pessoas salvas, nós não vamos nem comentar quanto à situação dos pecadores, porque o pecador também quer ir para o céu. Ele está em seus pecados, não larga. Mas se você perguntar, ele quer ir para o céu. E muitos acham que vão para o céu, porque acham que levam uma vida ajudando as pessoas. Ele vive na promiscuidade. São bebarrões, fornicadores, prostitutos, adúlteros. Mas no domingo ele vai para o culto. Na segunda, ele ajuda os mais idosos a atravessar a rua. Na terça, ele dá esmolas. Na quarta, ele faz obra social. E ele acha, porque está fazendo essas coisas, vai alcançar a salvação. Porque ele não entende que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. O autor está dizendo, a salvação não é por esforço humano, não é por méritos humanos, mas exclusivamente pela graça de Deus. É pela graça, meu irmão. É tudo pela graça de Deus. O caminho que leva à salvação, como nós estamos falando, só existe um caminho, que é estar em Cristo. Que nós vamos falar sobre isso, que Cristo vai falar que ele é o caminho, justamente em João também, capítulo 14. Por isso estou falando para os irmãos. Os irmãos têm que ler os primeiros versículos do capítulo 14 de João para entender o que o autor está falando aqui. Por quê? Porque ele colocou no texto bíblico Apocalipse, mas ele está comentando sobre João 14, capítulo 14 do livro de João. Então, o melhor do céu é Jesus. Então, o que faz as pessoas desejarem ir para o céu, no caso aqui, o crente, o que faz o crente almejar ir para o céu é que o crente entende e tem a plena convicção que no céu é onde ele vai gozar de plenitude, de relacionamento contínuo, de relacionamento amoroso com o Senhor Jesus. Todo crente salvo, fiel, que entende para onde vai, ele sabe que viver com Jesus eternamente é a razão da nossa fé. A esperança do crente, sim, é a redenção do seu corpo, a ressurreição daqueles que já morreram em Cristo, daqueles que estiverem vivos, serem transformados, porque ele entende e sabem, porque as Escrituras assim nos mostram e nos dão a certeza de que um dia estaremos eternamente com Cristo. Então essa sim, meu irmão, é a melhor coisa que irá acontecer com os crentes salvos que estarão com Cristo no céu, é gozar da plenitude de estar unido eternamente com Cristo, porque naquele dia, conforme fala a palavra de Deus, não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, nem ranger de dentes, porque ali não haverá mais essas coisas, mas haverá plenitude com Cristo. O tópico segundo, o autor vai falar sobre o caminho para o céu. Conhecer o caminho é uma necessidade. Prosseguindo com a leitura de João, capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. E é justamente nesses versículos que Jesus está, meu irmão, mostrando essa necessidade de permanecer nesse plano divino. Por isso ele volta o seu olhar para os discípulos e fala para os seus discípulos: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vocês devem conhecer o caminho. Mas Tomé olha para Jesus e fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho.
Nesse primeiro tópico da lição, o autor está falando justamente sobre isso, sobre conhecer. O caminho é uma necessidade. Tomé estava com Cristo, viu Cristo fazendo, viu Cristo trabalhando, viu como ele ensinava, e indaga a Cristo que não conhece o caminho. Como vamos saber o caminho? Para onde tu está indo? Observe que Cristo está falando aqui, meu irmão. É da eternidade. É para onde ele está indo. Ele falou no início: eu vou preparar-vos lugar. Na eternidade vai ter lugar para tu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês sabem para onde eu vou e o caminho. E Tomé não entende, não compreende. Aí é quando o autor já entra no segundo subtópico, mostrando que Jesus é o caminho. Porque quando Tomé faz essa pergunta, ele vira para Tomé e fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. É Jesus que está falando isso, um versículo bastante conhecido de João, capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, mostrando que ele é o caminho. O interessante de tudo isso é que Jesus, meu irmão, ele não deixa a humanidade perdida, desnorteada. Ele diz: o caminho da salvação que leva o homem ao céu é este. O caminho que faz com que o homem, no futuro, goze da salvação eterna. Que isso é o que perturba a mente do ser humano. É isso, porque dentro do ser humano ele tem um espírito. E esse espírito anseia de estar eternamente ao lado de Deus. E quando se fala da palavra da verdade, as pessoas se sentem tocadas. Por que se sentem tocadas? Porque dentro delas tem um espírito delas que está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo com que elas tenham a possibilidade, tenha o arbítrio libertado para poder escolher entre dizer sim para Jesus e não para Jesus. Cabe ao ser humano. E Cristo está dizendo que ele é o caminho. O caminho é Cristo. Cristo é o caminho. É Jesus que falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele está falando sobre estas expressões, ele certamente é a vida. Por que ele é a vida? Porque fora dele não há vida. Quem está em Cristo tem a certeza da vida eterna. Ele não fala que ele é uma vida. Ele fala que ele é a vida. Ele não está se referindo a qualquer vida, mas ele está falando da vida eterna, daqueles que o aceitarem e responder afirmativamente ao seu chamado, à iniciativa de Deus de buscar o homem perdido, sem destino, sem rumo, para dar-lhe uma nova vida. Porque ser cristão, ser seguidor de Cristo é isso, é nascer de novo e mudar as atitudes, ou seja, é estar no caminho. E quando se está no caminho, você sabe que você tem que ficar atento, porque você está no caminho, mas você estando no caminho, você está vendo o que acontece do seu lado esquerdo e do seu lado direito está olhando para frente, mas você está num caminho, tem que estar num caminho, meu irmão. Então, para ter um relacionamento com o Pai, eu devo estar num caminho. E a ideia de estar no caminho está mostrando que não vem nada pronto. É um trajeto, é um percurso. E nesse percurso, como eu estava falando, você vê o que está à sua volta. E é isso que o crente é. Por isso Cristo fala: Pai, eu oro para que não os tirem do mundo. Não, mas que os livrem do mal. Eles estão no caminho. Mas eles estão vendo o que está acontecendo à volta dele. Não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Tem que permanecer no caminho para gozar da salvação eterna.
tem que estar no caminho. E Cristo fala que ele também é a verdade. Ele está mostrando que a totalidade dos conhecimentos divinos acessível a nós depende dele. Cristo não está dizendo que ele era uma verdade, porque só existe uma verdade. E ele diz que ele é a verdade. São questionamentos que perturbam a humanidade ao longo dos séculos. Saber o que é a verdade. E Cristo está dizendo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho e Cristo é a vida. E é Ele que nos dá acesso ao Pai, porque Ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso Ele prossegue falando que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o acesso ao Pai, como é que se acessa ao Pai? É buscando um A, pagando promessa para B, seguindo tradições do que as igrejas falam? Não. O acesso ao Pai é exclusivamente por Jesus. É exclusivamente por Jesus. Por isso a palavra de Deus nos fala que há um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única forma de acesso, de contato, de se chegar à salvação em Deus é através de Jesus. Porque ele fala de forma clara: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Já fala tudo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por Cristo. Por quê? Porque a salvação está em Cristo. Quem cumpriu os requisitos para que o homem fosse salvo foi Cristo. Por isso nós voltamos a frisar. Não é por esforço humano. Não. Não é porque eu levo uma vida sem causar escândalo. Não. Não é porque eu sou um bom cidadão. Não. Isso é consequências daqueles que professam a Cristo, porque ele tem que manifestar, sim, um testemunho cristão, um testemunho de vida. Mas o que eu estou falando aqui é que o mérito da salvação, para se alcançar a salvação, tem que passar por Cristo. Se não passar por Cristo, não alcança. Ninguém alcança a salvação. E para encerrarmos a nossa lição, meu irmão, o terceiro tópico fala sobre a nova vida no céu. Vai falar sobre a nova estrutura de existência. Aqui o autor está falando sobre o que irá acontecer nesse porvir. Que o pecado não afetou apenas o ser humano e a humanidade, mas também todo o planeta, todo o universo. Tudo, meu irmão, foi afetado pelo pecado, porque mudou aquilo que Deus tinha planejado para o ser humano. Mudou aquilo que Deus tinha preparado para o ser humano. Não que Deus foi pego de surpresa, não, porque Deus não é pego de surpresa, porque pela sua presciência, ele já sabe de todas as coisas, de tudo, e até das escolhas que iremos fazer. Entretanto, ele nos dá liberdade de escolhermos. Por isso Adão pecou, porque Adão era livre. Existia a possibilidade de Adão escolher o contrário do que escolheu. Isso se chama livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, meu irmão? Livre-arbítrio é eu ter a possibilidade de escolher o contrário daquilo que me é oferecido. Ou seja, eu tenho a capacidade de escolher. E Adão escolheu o contrário daquilo que Deus desejava. Deus deseja uma coisa, mas o homem escolheu outra. Isso é liberdade que Deus dá ao homem. Por isso o homem vai responder. Por isso o homem vai ser responsabilizado pelas suas
escolhas, porque a responsabilidade humana é uma das causas dele sofrer a condenação eterna. Por quê? Porque ele teve a possibilidade de escolha. Então, como ele é um ser que tem a capacidade de escolher, ele é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos e suas atitudes. Então, nessa nova estrutura de existência, aí entra os versículos do texto bíblico que vai falar desse novo céu e nova terra. Por quê? Porque tudo será transformado. Por isso ele fala, é um novo céu e nova terra. Não um novo de vir novo, mas um novo de ser restaurado. Os irmãos têm que entender isso. O novo dessa passagem de Apocalipse não é novo de trazer algo novo, mas novo de ser restaurado, de ser transformado, de ser mudado. É como se nós tivéssemos algum objeto e estivesse destruído. Vamos falar de uma cadeira de madeira velha. Vem, ajeita a cadeira, verniza aquela cadeira, dá um lustre móvel, deixa ela bonita, linda. Ou seja, ele reformou, ela ficou nova. Mas ela não é nova, ela foi restaurada. É isso que vai acontecer na Terra. Esse novo céu e nova terra, essa restauração, essa transformação. Por isso a palavra de Deus nos fala que a terra, a criação geme pela redenção. Não só o ser humano salvo, o crente salvo, mas a terra. A natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação de Cristo para transformar todas as coisas e restaurar a natureza, restaurar o universo como era no princípio, quando tudo foi criado em perfeição, sendo que Adão peca. E esse pecado mancha não apenas a imagem de Deus no ser humano, mas também influencia na vida terrestre, na vida animal, na vida vegetal, no cosmos. Houve um impacto extraordinário que mudou tudo aquilo que Deus tinha planejado, mas neste novo céu, nova terra, que são tudo transformado, tudo restaurado, as coisas vão voltar a ser como deveria ser desde o início. E nesta nova condição, nós teremos uma comunhão celeste, que é aquilo que nós falamos, que a personalidade da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado lá em Apocalipse 21:3, sobre essa comunhão plena que o autor fala. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habita, e eles serão seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. Comunhão plena, plenitude de estar com Cristo. Essa é a nova condição de comunhão. E isto é a verdadeira vitória. Porque qual é a verdadeira vitória? É estar para sempre com Jesus. Naquele dia, iremos cantar, glorificar e enaltecer a Deus, porque sabemos que verdadeiramente Deus é Deus. Observe que nós falamos sabemos, nós nem saberemos, porque nós já sabemos. Mas naquele dia estaremos, meu irmão, com a vitória decretada. Aí sim é vitória decretada. É estar com Cristo num porvir eternamente. Muitas vezes, meu irmão, não sabemos quão grandioso é esta palavra. Estar com Cristo, porque ele estará tabernaculando conosco. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus eternamente. Muitas pessoas não entendem, não compreendem a grandeza desta tão grande salvação que Deus nos tem ofertado através de seu Filho Jesus. Mas queira Deus, meu irmão, que nossa oração seja inflamados
pela palavra de Deus, pela vinda de Cristo, que em breve será, estaremos sim com Ele eternamente. Essa é a bendita esperança dos crentes salvos em Cristo, e todos aqueles que professam a Jesus e têm certeza da sua salvação. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio e um trimestre, o terceiro trimestre. Hoje comentamos a lição de número 13. O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.